Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer o resumo desse livro, Nos Céus da Gália, que é o resumo da vida, das reencarnações, cronologia das reencarnações de Allan Kardec e, consequentemente, de Chico Xavier. Não que é o resumo do livro, porque o livro, na verdade, ele fala sobre outras coisas. Ele fala da vida de Allan Kardec, no tempo em que ele era druida. Mas eu destaquei aqui, eu retirei aqui apenas as informações para a gente formar essa cronologia das vidas de Allan Kardec, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, ok, deixa eu colocar aqui, perfeito, né? Então, o livro, ele foi, vamos mudar aqui de novo, o livro, ele foi psicografado pelo Carlos Bacelli e pelo espírito do irmão José, tá? E ele traz, além de Allan Kardec e as suas vidas, ele traz também informações sobre alguns ícones do espiritismo, e lá no final nós vamos ver quais são, como, por exemplo, o Espírito da Verdade, que trouxe várias mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, né? Bom, então nós vamos começar com a cronologia das reencarnações de Allan Kardec. Inicia lá em 599 a.C., como o Mahavira. Quem foi essa pessoa e esse ser? Ele inspirou, né, uma seita filosófica chamada Janaísmo, né? E o que essa seita tinha de preceito? Não matar coisa alguma, não mentir, não roubar, ou seja, não se apropriar do que não foi lhe dado, né? Não faltar à castidade, não se apegar às posses materiais, não ter apego pelas coisas mundanas. Nós vamos perceber ao longo dessas reencarnações que a filosofia do espiritismo, ela já vem dentro desse ser, desse espírito, desde sempre. É um fio da meada que se segue, né, nesses preceitos, em todas essas encarnações que Allan Kardec teve, ele traz o tempo todo as mesmas filosofias, né? Cada um adequado à sua época, mas se nós observarmos, quando, por exemplo, a gente está falando dessa questão do apego às posses materiais, se nós formos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos ter essa questão do apego muito bem trabalhada também, né? Mahavira nasceu em uma família real na Índia, abandonou todos os seus bens por volta dos 30 anos de idade e saiu de casa em busca do seu despertar espiritual, tornando-se um asceta. Ele pregou por 30 anos e é acreditado pelos jainistas que viveu contemporaneamente a Buda. Mahavira alcançou o Nirvana aos 72 anos e o seu corpo foi cremado, né? Ou seja, ele desencarnou com 72 anos de idade. Muito parecida a história de Buda com a história do Mahavira, né? Bom, vamos voltar aqui e vamos para o próximo. Platão. Então, isso para mim foi, devo confessar, foi um choque, sabe? Foi uma surpresa, não um choque não, foi uma surpresa. Eu falei, opa, como assim? Allan Kardec é Platão? Sim, segundo irmão José, Platão. Então, Platão viveu na Grécia 500 anos antes de Cristo. Então, ele reencarna na Índia primeiro, né, 600 antes de Cristo, depois, 100 anos depois, ele reencarna na Grécia como Platão. Vamos ver os principais preceitos, né, da filosofia de Platão. Então, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia, da ciência e da filosofia ocidental, e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental e da espiritualidade. Influenciou Santo Agostinho e, portanto, o cristianismo, bem como a filosofia árabe e judaica. Eu acho que de Platão dispensa todos os comentários, porque eu acho que é uma figura muito famosa, conhecida
nossa, até de leigos que não estudam filosofia, né? Como que a gente não sabe quem é Platão, né? Que foi vamos dizer, o codificador, o escritor, o que conseguiu escrever as ideias de Sócrates através de Platão, né? Vamos voltar aqui. Próximo. Depois ele reencarna, então, aí como o próprio Allan Kardec, na Gália, e por isso que o nome do livro chama Nos Céus da Gália, porque ele fala muito da filosofia druida, né, nos tempos em que Allan Kardec viveu, as pessoas, a família que ele tinha à época dos druidas, né, qual era a filosofia dos druidas, assim, dos celtas, né, filosofia celta. E aí, então, ele reencarna na Gália, 52 a.C., como o próprio Allan Kardec. Aí vamos ver aqui, né, quem foi o Allan Kardec lá dos tempos da Gália. Foi um chefe druida, né? O druidismo era uma filosofia do povo celta, né? Eram extremamente avançados em medicina e astronomia, já pregavam, à época, que as almas eram imortais. A necessidade da evolução do espírito, forte senso de justiça e respeito extremo pela natureza. Bom, voltamos aqui, Allan Kardec. Depois de Allan Kardec, quem que ele reencarnou? Como quem ele reencarnou? Como João Evangelista, aí já na Palestina, 10 antes de Cristo. Então, ele encarna na Gália, 52 antes de Cristo, e depois na Palestina, como João Evangelista, 10 antes de Cristo, né? Desculpa, ô gente, depois de Cristo, meu Deus do céu, vamos descer lá, né? Lógico, porque se ele foi contemporâneo de Jesus, ele tinha que encarnar junto com Jesus, né? Então, vamos falar aqui do João Evangelista. João Evangelista, né? Olha, ele nasceu no ano 6 depois de Cristo e morreu no ano 103. Foi um dos 12 apóstolos do Cristo, né? O mais jovem deles. Tinha 24 anos quando foi convidado, junto com seu irmão Tiago, para seguir Jesus. Consta que seria solteiro e vivia com seus pais. Ele era pescador, a profissão dele, né? E consertava redes de pesca. É autor do Evangelho segundo João e também do Apocalipse, conhecido como o discípulo amado e amigo íntimo e pessoal de Jesus. Esse era o João Evangelista. Depois de João Evangelista, ele reencarnou como quem? Vamos ver. Quem que Allan Kardec foi depois de João? Reencarna como Francisco de Assis, isso mesmo, São Francisco, tá? E aí ele reencarna em Assis no ano de 1181. E aí é uma coisa bem bacana a gente ver as 12 orientações de São Francisco, as 12 lições. Francisco Bernardoni nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1182. Aí olha só as lições dele, tá? O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Essa frase eu vou repetir. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer? É o teu exemplo, é a tua ação, é como tu vives. Aí você vai estar vivendo o evangelho,
tá? Não é discurso, é ação, é prática. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Olha a questão do apego, lá do Mahavira ainda. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. De novo, a questão do pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Comece a fazer o que é necessário. Logo estarás fazendo o possível e perceberás que estarás fazendo o impossível. Quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Essas, então, foram as 12 lições de Francisco de Assis, São Francisco. Bom, depois, então, ele reencarna na Boêmia, Tchecoslováquia, no ano de 1311, como Jan Hus. Vamos ver quem foi esse Jan Hus e o que ele pregava também, né? Jan Hus, então, nasceu em 1369 e desencarnou em 1415. Ele foi um pensador. Então, assim, vamos sempre lembrar, assim, que essas pessoas aqui foram Allan Kardec, que a gente conheceu como o doutrinador espírita, né? Essa pessoa foi o Chico Xavier, pensador, filósofo, padre e reformador religioso tcheco. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Eu vou dizer esse nome assim, eu não sei se a pronúncia é correta. John Wycliffe. Então, ele foi amigo, né, desse John. Pregava, ele foi amigo e foi adepto das ideias desse John Wycliffe, né? Pregava que qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesiástica, né? Então, você veja, ele era padre e ele pregava que você podia fazer essa comunicação com Deus sem a necessidade de um padre, né? Ele era bem inovador, vamos dizer assim, para a época, né? Ele foi queimado vivo em 1415 e morreu cantando o Cântico de Davi, né? Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao carrasco dele lá, que foi queimar, né? Vocês hoje estão queimando um ganso, porque Hus significa ganso na língua boêmia, né? Mas dentro de um século encontrarão-se com um cisne. E este cisne vocês não poderão queimar. Então, quem que ele estava se referindo a esse cisne que viria? Era o próprio Paulo de Tarso, que viria, né, fazer a reforma protestante como Martinho Lutero. Então, nós temos aqui já a revelação, segundo o irmão José, nesse livro, de que Paulo de Tarso foi uma reencarnação de Martinho Lutero. Bom, passando depois para a próxima reencarnação, depois desse John Hus, que foi o próprio Allan Kardec, né? Na verdade, foi um codinome que ele se utilizou, né? Que foi na França, em 1804, que foi o Hippolyte Léon, né? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, codinome Allan Kardec, em 1804, que foi o codificador, né? Aí está o Pentateuco, né? Que ele escreveu com a ajuda dos espíritos, que nós já, acho que dispensa a apresentação, que a gente já conhece bastante a vida de Allan Kardec, certo? Bom, depois, então, né, a última, na cronologia das reencarnações, a última reencarnação de Allan Kardec foi
o próprio Chico Xavier, nascido então já no Brasil, em Pedro Leopoldo, em 1933, né? Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 537 livros e já vendeu mais de 60 milhões de exemplares. Também acho que dispensa apresentação, então aqui eu quero voltar. Opa, não, eu quero voltar aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui. Então, aqui nós temos essa cronologia de todas as vidas de Chico Xavier ou Allan Kardec, que nós conseguimos extrair desse livro aqui, ok? Além disso, então, o que nós temos, né? As outras vidas que o livro nos traz como revelação, né? Algumas informações de algumas pessoas, né? Que irmão José colocou para a gente aqui, né? Então, por curiosidade, né? Você sabia, por exemplo, quem foi Júlio César? Então, Caio Júlio César foi o mais conhecido e importante político romano, né, e líder militar no ano de 60 a.C., foi o ditador absoluto de Roma, né? Ele ajudou a expandir o território de Roma, inclusive anexando Gália, né, à França. E a morte dele foi planejada por um grupo de senadores, né? E ele foi esfaqueado, né? E mais ou menos 60 pessoas participaram do crime de Júlio César. Então, assim, só para deixar bem claro, aquela cronologia toda que nós passamos foi as vidas de Allan Kardec, que o livro traz. Encerrou aquilo. Temos lá desde o início do Mahavira, que foi lá o líder daquela seita jainismo, passou por todos, Platão, foi, até o próprio Allan Kardec, Chico Xavier. Encerrou lá, ok? A parte. Certo? Deixa eu olhar para cá, né? A parte, ok? Agora, o livro traz outras encarnações de outras pessoas que são ícones do espiritismo, certo? E por curiosidade que eu trago aqui, não tem nada a ver com as vidas de Chico Xavier, nem com as vidas de Allan Kardec, ok? Então, quem foi Júlio César? Ele foi um líder romano, certo? Batalhou, brigou para expandir Roma, para fazer conquista de território, certo? Foi assassinado, foi morto, ele era um ditador, né? E depois, então, ele desencarna e ele reencarna como quem? Ele reencarna. Então, veja, o engraçado aqui é o seguinte, porque ele estava em Roma e ele expande, ele luta, ele briga e vai lá e pega a Gália e anexa a Gália a Roma, certo? Gália é a França, né? Então, ele pega a França e traz para Roma. Depois, então, briga, mata as pessoas lá. Depois, o que acontece? Ele reencarna aonde e como quem? Ele reencarna como Napoleão Bonaparte, aonde? Na França. Então, Júlio César foi Napoleão Bonaparte, né, que também foi um comandante do exército, foi imperador francês, né, e começou a expandir também o território, né, foi anexando territórios. O que é interessante ver, assim, por que as guerras não fazem sentido? Né? Porque uma hora você estava num território, querendo anexar outros territórios, depois você desencarna e você vai para o território que você foi lá dizimar. Fundou o que trouxe Napoleão Bonaparte? E aí já vem trazendo conquistas para, né, o território e o planeta todo, na verdade, com a Terra, né? Porque ele acabou trazendo coisas relevantes, feitos relevantes que até hoje são usados, né? Ele fundou o Banco da França e organizou sua obra mais relevante, para nós, inclusive, o Código Civil, inspirado porque as leis hoje, as leis sempre, né? Elas foram inspiradas no direito romano, né? Então, inspirado no direito romano, esse corpo de leis continua em sua essência em vigor até hoje. Ele morre como prisioneiro na ilha de Santa Helena, na costa africana, no dia 5 de maio de 1821. Uma próxima personalidade, né, foi o próprio Leon Denis. Quem foi esse Leon Denis? Deixa eu só tirar aqui.
Aqui. Leon Denis, quem foi, né? Leon Denis, ele foi um pensador de espírita, ele foi um escritor, ele foi médium, né? E ele foi um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Leon Denis tem muitos livros com conteúdos esclarecedores sobre o espiritismo, né? Um dos livros que eu li dele foi esse aqui, ó, que é O Ser, o Destino e a Dor. E aí é interessante saber assim, quem ele foi, né? Porque aqui em 1846 O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? É um livro filosófico bem interessante, né? Quem foi Leon Denis, né? Vamos ver quem ele foi. Ele foi João Wycliffe, John Wycliffe. Vocês lembram que quando Allan Kardec reencarnou como o ganso, como o Jean Gus, né? E ele tinha defendido as ideias de John Wycliffe e John Wycliffe. Então, naquela época, os dois eram amigos. O Jean Hus, né, que era o Allan Kardec, era amigo de John Wycliffe, certo? E aí fazem a missão deles, cumprem a missão, desencarnam, e aí vem Leon Denis, né? Ele vem e contemporâneo dá prosseguimento às ideias de Allan Kardec, né? Então, assim, para a gente ver que a gente não nasce aqui, não reencarna sozinho, né? A gente vem com essa missão e a gente vem com amigos para nos dar suporte à nossa missão, né? Então, o João Wycliffe, ele foi professor da Universidade de Oxford. Então, assim, para a gente saber que Leon Denis, ele foi um professor da Universidade de Oxford, ele foi teólogo, foi reformador religioso inglês, né? Considerado precursor das reformas religiosas na Europa no século XV e XVI. Ele foi o precursor, porque depois nós tivemos o Martim Lutero, que deu a continuidade, né? Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. E essa, né? Joana d'Arc. Essa aqui também foi uma revelação, talvez você já conheça, mas para mim foi uma novidade isso aqui também, né? Então, Joana d'Arc foi uma camponesa francesa. Quem não conhece Joana d'Arc, né? Ela participou da Guerra dos 100 Anos, ela teve uma participação bastante relevante, porque ela liderou as tropas para o rei Carlos VII contra os ingleses, né? Então, ela era da França, né? E ela liderou as tropas do rei da França contra os ingleses, né? Ela tinha visões, ouvia vozes e que dava as orientações para ela poder vencer aquela guerra, né? Ela foi capturada pelos ingleses à época, foi julgada, condenada à morte, né, na fogueira, por bruxaria, porque ela escutava vozes, né? E ela foi executada aos 19 anos. Ela fez tudo isso com 18 anos, com 19 anos de idade, né? Bom, mas você já pensou por que uma jovem camponesa teria que passar por tamanha atrocidade? Quem foi Joana d'Arc? Reencarna como Judas Iscariote, né? Então, veja bem, aliás, Judas Iscariotes que reencarna como Joana d'Arc, certo? Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que foi considerado traidor, porque, né, entregou Jesus para os seus captores por causa de moedas, né? Então ele reencarna como Joana d'Arc para cumprir o karma que tinha acumulado junto a Jesus. Estamos indo para o final, que é o Espírito da Verdade. Quem foi o Espírito da Verdade? Ele foi o arquiduída Iocanã, na Gália, 52 a.C. Esse arquiduída foi amicíssimo de Allan Kardec, e aí que nós vimos que Allan Kardec, quando vai fazer a
a codificação, né, do Livro dos Espíritos e tal, ele tem como mentor o Espírito da Verdade, o guia dele é o Espírito da Verdade, porque a época da Gália, os dois viveram juntos, né? Então, ele foi o arquiduída na Gália, no ano de 52 a.C., depois ele reencarna como o profeta Elias, 900 a.C., certo? E depois, finalmente, o Espírito da Verdade reencarna como João Batista na Palestina, nascendo no ano 1 antes de Cristo. Não vamos confundir. João Batista é o Espírito da Verdade. Então, ele é o arquiduída, lá na Gália, reencarna como profeta Elias, e depois ele reencarna junto com Jesus, antes de Jesus, na Palestina como João Batista. João Batista, não vamos confundir com o João Evangelista, que o João Evangelista é o Allan Kardec, é o Chico Xavier. Esse é João Batista, aquele que batizou Jesus. Por isso, não que o nome dele era João Batista, é João Batista porque ele batizou o Cristo, né? Mas ele era primo de Jesus, ele era mais velho que Jesus, e aí ele batiza Jesus e ele desencarna. Eu não sei se ele desencarna antes de Jesus, né? Ele é decapitado, tem toda a história dele na Bíblia de João Batista. Então, esse é o Espírito da Verdade, segundo o livro Nos Céus da Gália. E esse João Batista, arquiduída, né, e Elias, esse Espírito da Verdade, se coloca como o mentor de Allan Kardec. Aí eu tirei um trechinho do livro que fala assim: talvez Espírito da Verdade deva ser um só. Mas, Caroline, você não me falou há pouco ser Sócrates o guia do senhor Rivail? Ou seja, não era Sócrates o guia do Allan Kardec, né? Ele falou, não. Disse-lhe que o professor o evocava mentalmente e desejava a assistência dele para desvendar a verdadeira filosofia dos espíritos. Não disse, porém, que o filósofo grego era seu guia. Então, ele está falando aqui, reafirmando no trecho, dizendo que o filósofo grego era o guia do Allan Kardec, né? Do Rivail, no caso, né? Ele está dizendo que não, né? Ele evocava o Sócrates para elucidar, para ajudar, etc., mas não que era o guia dele. O gênio protetor do professor Rivail, ou seja, Allan Kardec, chama-se Espírito da Verdade. Então, esse era o anjo protetor, o guia de Allan Kardec era o Espírito da Verdade, que era o João Batista, que era o profeta Elias, porque Allan Kardec era amicíssimo desse arquiduída Iocanã, a época em que eles estavam junto aos céus de Gália. Tá? E aqui encerra isso. Esse vídeo encerra a cronologia de Allan Kardec e essas 3, 4 personalidades que o livro traz como revelação. Esse vídeo que eu coloquei aqui do Geraldo Lemos é um vídeo que já está aqui no canal, a gente já viu por quê. O que esse vídeo corrobora o que ele fala aqui? Porque nesse vídeo ele fala, o Geraldinho fala da amizade que tinha o Carlos Bacelli com o Chico Xavier. E que os dois, o Bacelli e o Chico Xavier, conversavam muito. O Chico Xavier fazia muitas revelações a Bacelli, né? Então, assim, que Bacelli seria o historiador da vida de Chico Xavier. Eu acho que basicamente seria isso. Vamos só aqui parar de compartilhar. Pronto. Perfeito. Então, era isso, o resumo, e eu vou deixar agora todas as indicações das páginas onde tem essas informações dessa cronologia da vida de Chico Xavier, de Allan Kardec, demais personalidades.